TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá tem 20 casos confirmados da Covid-19. Só de ontem para hoje foram 5. Caixa libera 246 milhões de auxílio emergencial neste sábado. O benefício já foi creditado para mais de 50 milhões de pessoas. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Estes são os destaques do Jornal Sintonia desta sexta-feira, que começa agora. Boa noite. Uma mulher de 34 anos foi golpeada com um martelo pelo Amásio por volta de 2 horas da manhã da madrugada de hoje. O autor, de 29 anos, após cometer o crime, seguiu para a sede da Polícia Militar, onde confessou ter acertado a cabeça da vítima por 4 vezes com o equipamento. Ele deixou a esposa desacordada em casa, que foi encontrada pela filha, que acionou a polícia e uma ambulância. A vítima foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, apresentando lesões graves, e foi transferida para a cidade de Uberaba, diagnosticada com um quadro gravíssimo e perda de massa encefálica. O autor foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil. E a Polícia Civil de Araxá prendeu um homem de 31 anos do bairro Aeroporto. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável. O autor confessou abusar de 2 sobrinhas, uma de 15 e outra de 10 anos. A mais nova apresentou ruptura no ímen em razão da violência sexual. O acusado foi encaminhado para o presídio da cidade. Lei que exige álcool gel em estabelecimentos é sancionada em Araxá. Os estabelecimentos devem se adequar à exigência até o dia 23 de maio, sábado da próxima semana. A instalação de recipientes com álcool líquido ou em gel antisséptico 70% em estabelecimentos públicos e privados que prestam serviços ao público, como forma de ampliar as medidas de prevenção ao novo coronavírus para usuários, clientes e funcionários em Araxá, agora é exigência. A Lei número 7.438 foi publicada no Diário Oficial do município de Araxá este mês. É de autoria dos vereadores Robson Magela e Rafael Rios. Os estabelecimentos devem se adequar à norma até o próximo dia 23 de maio. A obrigatoriedade do álcool em gel 70% já ocorre desde 2010 nas unidades de saúde de todo o país, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os produtos podem ser encontrados em supermercados, farmácias e lojas de materiais de limpeza em tamanhos diferenciados, de acordo com o volume de público a ser atendido. E agora uma notícia sobre o sarampo. A doença infecciosa que estava erradicada no país voltou a rondar os brasileiros. Neste ano, Minas Gerais registrou 7 casos da enfermidade e está em alerta. A data exata da mobilização nem qual será o público-alvo da ação ainda não foram divulgados. Na primeira fase da campanha, que se encerrou no dia 24 de abril, mais de 94% das crianças foram imunizadas contra a doença. A alta taxa de cobertura pode ser um dos motivos de Minas Gerais não estar enfrentando um surto de sarampo como os outros estados. Mesmo assim, uma nova fase está prevista para o segundo semestre no mês de agosto. O sarampo é uma doença infecciosa grave provocada por vírus, transmitida pela fala, tosse e espirro e extremamente contagiosa, podendo ser contraída por pessoas de qualquer idade. É caracterizada por febre, inflamação das mucosas do trato respiratório, erupção maculopapular generalizada seguida por descamação. A única forma de prevenção é a vacina fornecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, SUS. A doença pode até matar.
No calendário de vacinação, a dose zero, devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de 6 meses menores de 1 ano devem ser vacinadas com a dose extra. A primeira dose é para crianças que completarem 12 meses, ou seja, 1 ano. Na segunda dose, aos 15 meses de idade, e a última dose por toda a vida. Quem tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda. Quem comprova as 2 doses de vacinação de sarampo não precisa se vacinar novamente. Quem não tomou nenhuma dose ou perdeu o cartão ou não se lembra, deve se vacinar. A vacina é contraindicada durante a gestação, pois são produzidas com vírus do sarampo vivo, apesar de atenuado. A gestação tende a diminuir a imunidade da mulher, o que deixa o sistema imunológico mais vulnerável e, por isso, a vacina pode desenvolver a doença ou complicações. O recomendado pelo Ministério da Saúde é que a mulher que faça planos de engravidar tome todas as doses antes. No próximo bloco, liberada a segunda parcela do auxílio emergencial. E ainda hoje, o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas, e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Vem para a corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na ACIA, em horário comercial. Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias SOS e ACIA. Apoio TV Sintonia. A Caixa disponibilizará 246 milhões do auxílio emergencial para mais de 405 mil pessoas amanhã. O banco recebeu da Dataprev o novo lote de beneficiários. No total, serão realizados 311.637 créditos em contas da Caixa e mais de 93 mil em outros bancos. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio, o número de pessoas que tiveram benefício creditado pela Caixa ultrapassou a 50 milhões. De acordo com os dados divulgados pela Dataprev em 5 de maio, somando o público dos que se inscreveram pelo aplicativo ou site, com os do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 97 milhões passaram por análise de elegibilidade e foram homologados pelo Ministério da Cidadania. Para os beneficiários que recebem auxílio emergencial pela poupança social digital, a Caixa orienta que seja realizada a atualização do Caixa Tem na loja de aplicativos. Além da alternativa para saque sem cartão, a nova versão possibilita maior número de acessos simultâneos. Segundo o banco, essa ampliação de capacidade prevê atendimento aos usuários que não conseguem acesso imediato nos horários de maior utilização. O gerenciador de acessos, Espera Virtual, foi configurado para mais 5 mil usuários por minuto. Essa configuração está garantindo a estabilidade do serviço com uma espera média de 1 minuto. Os beneficiários que receberam o cartão do auxílio emergencial na poupança social digital já podem fazer o saque do benefício em espécie. A operação é realizada nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento. A Polícia Rodoviária Federal lançou uma operação com foco em segurança viária em todo o estado. O posto da 8ª Delegacia de Araxá, na BR-262, será um dos locais com ações para condutores.
A Polícia Rodoviária Federal está atuando desde 14 de maio em todos os trechos sob a circunscrição em Minas Gerais, com caráter preventivo. As ações têm como objetivo fazer com que as pessoas percebam os riscos associados ao trânsito, avaliem as condutas e preservem a vida. A Operação Nacional de Segurança Viária da PRF, engajada no movimento Maio Amarelo, aposta na ostensividade das equipes em pontos críticos de acidentalidade para coibir condutas perigosas e assim reduzir o número de acidentes nesses locais. Até a próxima segunda-feira, 18 de maio, diversos trechos com maior índice de acidentes, considerando o período de 11 de maio a 30 de abril, receberão o reforço de equipes da PRF para as ações prioritariamente preventivas e educativas. A ação compreenderá os trechos de todas as 17 delegacias na instituição em Minas Gerais, entre elas a 8ª Delegacia da PRF na BR-262 em Araxá. Em todo o país foram levantados 150 trechos de atenção neste momento pela PRF. E Araxá encerrou a semana com 20 casos confirmados de coronavírus. 5 deles entraram hoje no boletim oficial da rede de enfrentamento à Covid-19 na cidade. Do total, 11 permanecem em monitoramento. 7 pacientes foram curados e 2 pessoas morreram. Já em Minas Gerais, o número de confirmações ultrapassou a marca de 4.000. Em 5 dias, o número de casos confirmados no estado aumentou de 3.199 na segunda-feira, dia 11 de maio, para 4.050 nesta sexta. São 25 óbitos a mais, totalizando 146. A doença já acometeu moradores de 304 cidades mineiras. No boletim da Secretaria de Estado, deste dia 15 de maio, já são 1.956 casos curados da Covid-19. Dados que estão sendo divulgados diariamente desde ontem. No perfil epidemiológico dos casos que não evoluíram para óbito, há um equilíbrio, com 2.033 homens e 2.017 mulheres. Por faixa etária, 78% tem entre 20 a 59 anos. A média de idade dos casos positivos é de 44 anos. Já a média de idade dos óbitos confirmados é de 66 anos e 75% dos 146 registros têm 60 anos ou mais. A letalidade é de 3,5% no estado. Minas Gerais tem a 4ª pior taxa de isolamento social do país, com 39,2% de adesão. Números referentes à quarta-feira, dia 13 de maio. O levantamento é da empresa de tecnologia Inloco, que analisa a localização de 60 milhões de brasileiros por meio do GPS dos aparelhos celulares. O índice aponta que o cenário piorou, conforme o anunciado no dia 7 de maio, quando o percentual em Minas era de 40,3%. A seguir, a entrevista coletiva do governo do estado sobre as finanças mineiras. O editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Mais de 4 milhões de consultas, mais de 103 mil partos normais, mais de 70 mil cirurgias de catarata, mais de 5 milhões de raios-x da coluna.
É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Uma operação da Polícia Militar de Combate ao Tráfico de Drogas prendeu hoje à tarde pai e filho no bairro São Geraldo em flagrante. Eles estavam em posse de 14 tabletes de maconha e porções da droga prontas para o comércio, além de uma quantia de R$ 1.300 em dinheiro e uma balança de precisão. O secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, em entrevista coletiva, falou sobre a situação financeira do Estado. Para a gente deixar claro hoje qual é a situação, e ela não é uma situação boa, aliás, ela é bastante grave, já era grave antes da crise do coronavírus, mas agora ela se agrava em função da queda bastante relevante de receita tributária. Vamos lembrar que o Estado depende umbilicalmente da receita de ICMS. E só no mês passado, nós vamos falar aqui, essa receita caiu mais de 20%. Então, por favor, vamos começar. Por favor. Bom, esse quadro, ele mostra que o Estado de Minas Gerais, já há algum tempo, desde 2013, ele inverteu a curva orçamentária, ou seja, ele estava trabalhando no lado positivo e a partir de 2013 o Estado vem sistematicamente trabalhando com orçamento negativo. Então isso mostra que nós temos um problema estrutural, ou seja, o Estado desde aquela época já gasta mais do que arrecada. Temos ali, destacando 2019, nós tivemos uma revisão de LOA, ela foi colocada pelo governo anterior com um déficit de 11 bilhões, a gente fez uma revisão de 15 bilhões, fizemos ações suficientes para reduzir de 15 bilhões para 8,6 bilhões de reais. Essa previsão de 13,3 bilhões negativos em 2020, ela foi feita antes da crise do coronavírus. Como já coloquei em outras vezes aqui, a gente entende que se a continuar na expectativa que a gente tem com relação à queda de arrecadação, esse déficit pode chegar a 20 bilhões de reais no orçamento do Estado somente em 2020. Por favor. Bom, aqui também é uma curva de crescimento que a gente tem desde 2013. O mais importante, esse gráfico mostra que as receitas não têm o mesmo comportamento das despesas, ou seja, sistematicamente as despesas estão superando as receitas. Então a gente fez um levantamento, as despesas cresceram nesse período mais de 50%, enquanto as receitas cresceram mais em torno de 40%, ou seja, há um descasamento estrutural constante entre déficit, entre despesa e receita no Estado de Minas Gerais. E o governador Romeu Zema também falou sobre a situação econômica de Minas Gerais e os programas que auxiliam a comunidade mineira. Desde o início da pandemia, nós temos feito um esforço gigantesco para garantir a segurança do povo mineiro. E posso afirmar que, pelo menos até o momento, o nosso estado é aquele que teve os melhores números de toda a região sudeste e sul. Como não temos o boletim de saúde hoje, eu queria mencionar que o último dado acusa que tivemos um aumento de casos confirmados de 246, fomos para 4.196, e lamento também informar que tivemos mais 6 óbitos, totalizando 146. Eu solicitei, para deixar a situação mais clara ainda, um levantamento do total de óbitos que ocorre em todo o estado, um levantamento feito junto aos cartórios, e nesse levantamento acusa que nos 4 primeiros meses desse ano, de 2020,
nós tivemos 438 óbitos a menos do que nos 4 primeiros meses do ano passado. O número caiu de 40.268 para 39.830. Tem havido sempre questionamento sobre os nossos números, mas vale lembrar que o meu governo, a minha orientação desde o início é transparência total. Inclusive, confirmando as palavras aqui do secretário Gustavo Barbosa, nós não temos o que esconder. Os números estão disponíveis para todos. Eu estou completando aqui já 17 meses de governo e posso dizer que nesse tempo, hora nenhuma, nós omitimos ou distorcemos informações. E não vai ser agora que nós vamos fazer isso. Sempre colocamos isso como prioridade. Bom, dando andamento à nossa pauta, eu queria continuar sobre a questão financeira. Infelizmente, a falta de recursos que o nosso secretário que o nosso secretário apresentou, tem nos forçado a rever várias ações que o governo estava fazendo, muitas delas sociais. Gostaria de citar aqui o programa Fica Vivo, que deveria estar beneficiando 10 mil jovens por mês. E tivemos de fazer contingenciamento de 70% dos recursos. Logo, menos jovens carentes serão atendidos por esse programa. Temos sido obrigados a fazer esse tipo de ação, porque caso contrário, não teremos recursos sequer para pagar a folha da saúde e segurança pública, que nesse momento são prioritárias. Se houvesse mais recursos disponíveis, como eu gostaria, em vez de nós termos atendido 380 mil alunos com Bolsa Merenda, nós teríamos atendido os 1.700.000 alunos, todos, e não apenas aqueles que vivem na pobreza extrema. Nessa situação de pandemia, o nosso Estado, que já tinha 3.600.000 mineiros vivendo numa situação precária, com certeza esse número subiu e nós deveríamos estar fornecendo cestas básicas neste momento. Sabem quantas cestas básicas nós fornecemos até agora? A necessidade é 3.600.000 cestas básicas. 0. Não fornecemos nenhuma, por falta de recursos. E o secretário-geral Matheus Simões falou sobre o custeio do combate à pandemia. Extraordinário do Covid-19 agora à tarde, para tratar especificamente da necessidade de se carimbar, por assim dizer, algumas verbas que estão no caixa do Estado, para que desapareça de uma vez por todas a sensação de que possa haver dinheiro disponível. O governador disse: há uma prioridade absoluta em garantir os investimentos necessários para o combate à Covid. Isso significa 500 milhões de reais obtidos no processo judicial contra a Vale do Rio Doce, que serão destinados a investimentos já anunciados e detalhados pelo governador há 15 dias atrás, e que, portanto, não podem fazer parte do fluxo de pagamento de nenhum tipo de obrigação que não sejam aquelas do combate à epidemia, como já anunciado. 98 milhões de reais do acordo celebrado parcialmente no processo da Samarco, também integralmente destinados aos investimentos de combate à pandemia e que, volto a dizer, não podem ser utilizados para nenhum fluxo de pagamento fora do combate à pandemia. 144 milhões de reais de emendas parlamentares destinadas ao combate à Covid. Esse recurso está no cofre do governo estadual, do Executivo, para atender a orientação dos próprios deputados sobre o seu uso no combate à crise de saúde que nós vivemos.
490 milhões de reais destinados ao custeio da saúde. Manter a estrutura em funcionamento durante os próximos meses de pandemia, com compra de insumos e pagamento aos municípios, demanda que esse dinheiro fique intocado no caixa, senão para cobrir os pagamentos relativos a essas despesas. Nós estamos falando de aquisições de ambulâncias, de respiradores, de leitos, da operação dos hospitais. Esse dinheiro não pode ser tocado. E ainda 113 milhões de reais que compõem o fluxo de pagamento à FUNED. Isso totaliza 1.431 bilhões de reais que estão no caixa, mas não podem ser utilizados, não podem ser sacados, não podem ser tocados, sob pena de nós colocarmos a vida das pessoas em risco. E eu chamo a atenção para o fato de que isso não toca sequer à necessidade de pagamento das folhas de saúde e segurança colocadas pelo governador como prioritárias. Então este 1.431 bilhões, ele é apenas para o custeio do combate à pandemia em Minas Gerais. Nós ainda temos, para além disso, a necessidade dos valores para os próximos meses para o pagamento das folhas, já que essas duas categorias receberam hoje, dada a exposição delas, o risco a que elas se colocam nesse momento de pandemia para garantir a vida e a segurança dos mineiros. A reunião da tarde de hoje do Comitê Extraordinário tem por objetivo confirmar que esses valores não podem, não irão, não devem integrar fluxo de pagamento de nenhum outro tipo de obrigação, senão as obrigações ligadas à pandemia. Já o secretário de Planejamento falou sobre o pagamento do funcionalismo público. Com relação ao salário da saúde e da segurança, ele foi depositado essa noite. Então, os funcionários da saúde e da segurança receberam o salário conforme prometido. Aliás, é a característica desse governo. Tudo que quando a gente solta uma data, a gente cumpre essa data. Com relação à escala de pagamento dos demais funcionários do Poder Executivo, nós efetivamente dependemos ainda de acompanhar como vai evoluir a arrecadação de impostos desse mês e precisamos efetivamente saber quando o presidente Bolsonaro irá sancionar o projeto, não sei se ficou 39, 49... 39, porque esses 750 milhões farão uma grande diferença no nosso caixa, e aí nós vamos poder informar quando será pago o salário para o restante do funcionalismo. Você perguntou mais uma coisa? Não era isso, está funcionado o pagamento. E a recomposição da segurança, os 13%? Bom, o governador sancionou, pretendemos cumprir, conforme está previsto na lei, os 13% de reajuste. Agora, secretário, depois disso, qual que é a previsão do governo do Estado? Qual que é a expectativa da fonte de receita, já que a situação é tão crítica? Projetos para a Assembleia, depois se o Igor Neto quiser falar, tem previsão de data, reforma administrativa da Previdência, e de onde mais o Estado vai tirar dinheiro? Bom, obviamente nós estamos contando com essa recomposição do ICMS, eu acho que o secretário de governo vai falar, né? Obviamente agora com essa crise a gente não tem mais uma previsão igual nós tínhamos, né, inicialmente antes dessa pandemia, como que vai evoluir a economia, mas nós temos aí projetos estruturais que incluem a reforma da Previdência, privatizações que dariam recursos extras para o Estado e permitiriam que a gente seguisse essa travessia. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. As máscaras tamparam as nossas faces, os nossos lábios, o nosso sorriso. Até caminhar já não é tão prazeroso. O vírus insiste em esconder até boa parte da nossa alegria. Isso mesmo, minha gente. Não bastasse a economia bagunçada, o medo do desemprego esparramado, a falta de saúde aterrissando nas UTIs,
agora a Covid-19 impõe as máscaras. Tudo ficando menos colorido. Comer e beber só em lugares e horários estratégicos. Ou seja, menos brilho, menos prazer, menos comemoração. Até namorar perdeu parte do seu encanto. Verdade, verdade, verdade. Quando tudo isso vai acabar? Até os políticos vão ter que se virar para pedir votos. O distanciamento social está decretado e os tradicionais apertos de mãos, abraços, estão vetados. Enfim, o coronavírus é o grande vilão de 2020. Mas haverá um herói? Sim, os nossos olhos, minha gente. A eles foi conferida a missão de focar a beleza e não deixar a alegria acabar. Não pode acabar. Com máscara ou sem máscara, o amor não pode sair de moda. Então, vale frisar. Valorize os nossos heróis, os nossos olhos e capriche naquilo que agora nós temos de melhor. O nosso olhar. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Café Sintonia. Um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Qual clube social foi inaugurado em 1971 por Geraldo Porfírio Botelho? Letra A, Clube Brasil. Letra B, Clube Araxá. Letra C, Girassol Clube de Campo. E a resposta certa é a opção B, Clube Araxá. O Clube Araxá foi inaugurado em 5 de fevereiro de 1971, idealizado por Geraldo Porfírio Botelho. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e
viver.